E não era só a Galisteu, era qualquer outra mulher que se aproximasse dele, que eles não toleravam, né? E que a Xuxa já não estava com ele há mais de um ano. Então, ou seja, eles já tinham terminado a relação. Então, aquela hipótese de que a Xuxa, ou então aquela tese que a Xuxa foi a grande viúva da história, isso cai por terra. Eu amei o documentário que a HBO Max produziu, inclusive ali com a curadoria de todos. Porque ela trouxe as verdades. Porque, pessoal, inclusive até num ponto que era extremamente fechado, que era aquela questão que no dia que o Senna morreu, que o próprio Leonardo levou, inclusive, o áudio para que o Senna ouvisse dela conversando com o ex-namorado, que grampearam o telefone, até isso veio à tona. E que foi justamente o que os amigos dela de Portugal, acho que é a Luísa. A Luísa deixou claro, falou, era uma coisa tão boba ali, porque ela tinha apenas 19 anos na época, né? E ela não falava em voltar com o cara, ela tava conversando ali com o cara, enfim, tal, e parece que foi isso que fez com que os dois, que a família se afastasse, porque eles estavam investigando ali. Mas, levando em consideração também, através da própria assessora de imprensa, que participa ativamente, inclusive, do próprio documentário, deixou claro que o Senna era o saquinho de níquel da família, então ninguém podia se aproximar, que pronto, que não era só a Galisteu, era qualquer outra mulher que se aproximasse dele, que eles não toleravam, né? E que a Xuxa já não estava com ele há mais de um ano. Então, ou seja, eles já tinham terminado a relação. Então, aquela hipótese de que a Xuxa, ou então aquela tese que a Xuxa foi a grande viúva da história, isso cai por terra, porque eles não estavam mais juntos, segundo o próprio documentário e relato da própria Luísa, relato da própria assessora de imprensa, relatos, inclusive, do próprio Nuno Cobra. Então, todos eles deixaram claro que a Xuxa não estava mais com o Senna na época que eles morreram. Assim, já estavam separados há um ano e pouco já, sabe? E eu gostei muito do que eu assisti, porque trouxeram a verdade nua e crua. Então, a Adriane fala, inclusive, de histórias que eu já sabia, porque a Adriane nós já havíamos conversado sobre isso e ela tinha me contado já, olha, que eu nunca contei essa história pra ninguém, porque amizade é amizade, ponto final. Fora os jornalistas, existem pessoas. Eu já sabia dessa história, que um dia ele parou com um carro na porta da casa dela, onde ela morava na Lapa, e o irmão dela, o Beto, pegou e falou o seguinte, e aí, meu, beleza? Deixa eu dar uma volta com o seu carro. Ela pegou e falou assim, o Senna entregou a chave, pegou e falou assim, vai. Ele falou, você é louco, ele vai vender na primeira biqueira o seu carro. E o cara foi lá, deu uma volta com o carro, voltou e entregou o carro pro Senna. Então, de todas essas histórias, eu já sabia, há muito tempo. Inclusive sobre essas histórias também do próprio grampo do telefone também. E a Adriane um dia me disse, um dia eu vou contar essa história, sabe? De verdade. Porque todo mundo coloca a Galisteu como se ela fosse aqui, desculpa, eu vou escancarar mesmo, como se fosse a puta, a garota de programa, a que conheceu a Ayrton Senna de qualquer jeito. E não foi isso que aconteceu. Não foi mesmo, sabe? Ao contrário. Ela deixou muito claro qual que era a grande preocupação da Adriane Galisteu e que é até hoje. A própria Dona Ema, né? Que é a mãe dela. Então a mãe dela tinha que estar blindada. Então ela precisava ali de 5, 6 mil reais por mês, justamente para poder viajar sossegada e fazer tudo o que eu acredito que tenha sido o grande papel de uma filha. Até porque o documentário que foi feito do Ayrton Senna, que a Globoplay tentou ali colocar no ar, virou um documentário da Galisteu, né? Sim, porque todo mundo só falava da Galisteu. Tentaram aniquilar ela de todas as formas, mas o público mesmo trouxe à tona, falou, cadê a Galisteu? Cadê a Galisteu? Cadê a Galisteu? Cissa, o que você achou? Eu vou te falar uma coisa, Fê, eu assisti no final de semana o meu Ayrton, e eu tenho uma relação com a Galisteu, assim como você falou, de muitos anos atrás. Se hoje eu tô no audiovisual, eu devo muito a Adriane Galisteu. Quando a Adriane fazia o Super Pop, eu fui atrás dela, eu fui pedir uma oportunidade de trabalho, que eu queria trabalhar com comunicação, com televisão, e ela me apresentou o Dr. Sérgio Dantino. E eu comecei a trabalhar com o Dr. Sérgio Dantino no agenciamento. Então a Adri sabe da minha relação com ela e da minha gratidão por ela. Então, como você falou, tudo que falam dela eu já tomo à frente. Falou, opa, não, peraí que não é por aí. Peraí que não é por aí, porque a gente sabe quem é a Adriane Galisteu. Uma mulher que, ela abre portas. Fê, menino, vocês sabem, no nosso meio, alguém que dá voz a outros, como você também faz isso muito bem, é muito difícil. É muito difícil. Eu quero pra mim sozinha e assim vai. E a Adri não. A Adri, ela abriu e ela abre mesmo. Ela escancara a porta pras outras pessoas. Do documentário, eu achei que, mais uma vez, ela
fez o que é da personalidade dela, que é o quê? Abrir portas. Porque pela primeira vez, ela mostrou Nuno Cobra, Betise, Luísa, pessoas que eram fundamentais na vida do Ayrton. E ela deu voz a essas pessoas. E que precisavam contar essa história também, contar, né? Por que é história? O Ayrton é o Ayrton, ele vai ser sempre, gente. Ele é maravilhoso, ele é incrível, ele é nosso ídolo, ele é ídolo mundial. Mas as outras pessoas, porque ninguém faz nada só, as outras pessoas precisam contar. O Nuno, que era o próprio preparador físico dele, nunca ninguém tinha escutado o Nuno. Então eu achei assim, ó, meu Ayrton, gente, incrível. Fotografia. O DEP de cada pessoa, a forma com que foi levado, foi maravilhoso. Se você não assistiu, assista, porque assim, é nossa propriedade essa história. Como a história do Ayrton com a Adriane é propriedade dela, e ela conta, e ela faz o que bem entender. Porque tem muita gente que fala, pô, que oportunista, ainda até hoje tá contando a história de Ayrton Senna, muda o disco. Gente, a história é dela. Ela faz Não, o e que ela só quiser. contou a história do Ayrton Senna, na verdade, porque veio a Globoplay, que fez aquele documentário tosco, na verdade, né? Que fez um documentário extremamente tosco. Porque quando você pega uma história real e que você não desmembra ela da forma como realmente foi na vida da pessoa, por isso que eu digo, você vai fazer um documentário, você vai tentar alguma questão e abrir uma biografia de alguém, então tem que ser ipsis literis, e você não pode pular sequer uma vírgula. Por quê? Porque aí realmente fica capenga e fica faltando pedaço. Citaram a Adriane Galisteu lá no documentário no início da obra, e aí como se nada tivesse acontecido, e aí a história ficou toda em cima, inclusive da Xuxa e da própria irmã dele, a Viviane Senna, né, extremamente biruta, na minha opinião. Tivesse arrumado outra coisa pra fazer na vida, ao invés do que ficar só realmente atrás do Ayrton Senna. Tudo bem que tem um trabalho social interessante, mas também eles usufruem disso até hoje, né? E eu quero muito aqui, eu acho que em nome também, eu acho que da própria HBO, sabe? Escancarar todas as possibilidades de que isso aconteça. Porque da mesma forma que a Cissa conta, eu tenho, eu acho que não é uma gratidão, é uma gratidão sim. Porque um dia eu cheguei para fazer o Muito Mais, quando eu estava saindo do prédio que eu morava, inclusive na Bela Vista, que o Thiago tá comigo há muitos anos, eu deixei o prédio para ir fazer o programa, a Eletropaulo tava chegando para cortar minha luz, porque eu não tinha dinheiro. E mesmo assim eu entrei e falei, olha, depois eu resolvo isso. Nossa, eu lembro disso. Você lembra? Aí eu fui fazer o Muito Mais, inclusive, quando ela tava na Band. Quando eu cheguei na Band, eu cheguei pra Adriane, peguei e falei assim, Odri, eu fui participar de uma pauta, deu 4 pontos a pauta. Ela pegou e falou assim, será que você pode ficar comigo? Aí eu falei assim, posso, mas e aí, como que a gente vai fazer? Ela falou, não, a gente pode se ajeitar, enfim, vamos ver o que a gente vai fazendo. E deu 4 pontos. Eu só sei que ela abriu pra mim um quadro, todas as terças-feiras no Muito Mais, subiu, bancou, conversou com a diretoria e eu comecei a atuar, inclusive, no Muito Mais. Então são pessoas que eu falo, elas não estão nem aí, assim, tipo, e é o que eu sempre digo, quem quer o meu lugar, bicho, fica à vontade, pega, eu cedo o meu lugar. Porque quem quiser o meu lugar é porque não tem a competência de alçar um novo pra você. É isso. Então fique à vontade, pega, a cadeira tá aqui, a cadeira tá quentinha, fica à vontade. Porque o meu pulo vai ser bem maior, entendeu? Então eu nunca me apeguei nessas histórias de que, porque fulano de tal que é o seu lugar, porque fulano que é o seu lugar, tal, não sei o que. Gente, fica à vontade, sabe? Quer, pega, faz o que você quiser, entendeu? A única coisa, então pega com cuidado, ou então não pega de qualquer jeito, que daí eu fico puto. Mas eu não tenho essa, o meu negócio é tudo pelo dia 7, tudo pelo dia 30, tá aí meu pagamento, tá tudo certo, é o que batalha, é o que eu faço, inclusive pra manter minha dignidade. Mas fala você, ô Fezinho. Flavinho. Ô Flávio. Lindão. Na verdade, eu acho também que é bom lembrar que não só documentários, mas nós temos também recentemente a série do Senna, lançada pela Netflix, onde o Gabriel Leone interpretou muito bem, por sinal, fez uma excelente atuação, mas na época também foi um alvoroço de críticas, porque a Galisteu, atual namorada do Senna, quando ele morreu, teve apenas a atriz, né, que fez a Galisteu, apareceu por apenas 2 minutos. Depois ela até fez um comercial de um carro, onde ela brincou, onde o comercial tinha mais tempo do que a duração dela no próprio seriado do Senna.
Senna. E na época a série foi sucesso, mas todo mundo perguntou, mas só isso? Quer dizer, a pessoa namora o Ayrton Senna, é a atual namorada quando ele morre, e ela ganha uma participação de 2 minutos na série, e ainda na série aparece que eles se conhecem numa festa, Sim. numa balada, que a própria Galisteu falou que não tem nada a ver, que não foi assim que ela conheceu o Ayrton Senna. Então, além de ter colocado um tempo muito reduzido pra ela, ainda criaram uma forma que eles se conheceram, que os roteiristas ou que a família do Senna achou mais conveniente.